E fiquem agora com o Tibúrcio, que vai nos falar sobre o Fórum Social Mundial. Boa tarde, companheiras, companheiros. É uma coisa de praxe, mas eu diria que é sincera e é de coração. Eu queria agradecer o convite da Fundação Perseu Abramo, nas pessoas do companheiro Walter Pomar, que apresenta, né, com rigor e muito bem o programa Janela Internacional, também em nome da companheira Bila Frati, companheiro Arthur, toda a equipe. Um abraço para o presidente da Fundação, o companheiro Paulo Akamboto, e com isso a gente começa esse bate-papo sobre o papel que o Fórum Social Mundial ocupa hoje, nesse quadro internacional que o Walter já apresentou e que é extremamente grave. Acabamos de realizar a 16ª edição planetária do Fórum Social Mundial, lá em Katmandu, no Nepal, na Ásia. O Nepal já era um candidato que tinha apresentado proposta de sediar o fórum faz tempo, mesmo antes da pandemia. E agora, com a Ásia sendo um polo no qual as grandes mudanças no mundo estão acontecendo, foi muito importante realizarmos essa edição na Ásia e no Nepal. Quando a gente fala de Fórum Social Mundial, eu acho que, na verdade, a gente está falando de internacionalismo. Nós estamos falando do esforço das forças progressistas de esquerda do mundo inteiro, vinculadas fortemente e representando organizações e movimentos sociais importantes da sociedade civil em nível global, esse esforço para articular algum tipo de espaço e de força orgânica que tenha peso, que tenha relevância política no mundo, coisa que se torna cada vez mais necessária. Se não quiséssemos olhar para a história, olhar somente para o aguçamento da luta de classes, a gente poderia ver aí como a extrema-direita está se articulando numa internacional neofascista no mundo inteiro. E, com isso, reforçando os movimentos nacionais, inclusive aqui no Brasil. Então, quando a gente fala de Fórum Social Mundial, a gente está falando disso, da luta de classes em nível internacional. Como certamente quase todas e todos aqui sabem, o Fórum Social Mundial foi uma invenção política brasileira, uma invenção de 8 organizações brasileiras que atenderam o chamado, a ideia do Oded Grajew, organizações articuladas internacionalmente. Na época, eu militava no ATAC, com muita ligação com a França, mas tínhamos a CUT, homenagear aqui a figura de um dos fundadores do Fórum Social Mundial, que é o Jacobsen, né? E outros. 8 organizações brasileiras criaram um fórum que o primeiro evento foi em 2001, marcando em nível internacional uma luta frontal contra o neoliberalismo predominante, reinante naquela época. O fórum começou... Nós tínhamos expectativa de quê? De reunir 5.000 pessoas em Porto Alegre, em 2001. Fomos surpreendidos com mais de 20.000, vindos do mundo inteiro. No segundo fórum, 100.000. No terceiro fórum, 120.000, ainda em Porto Alegre. No quarto, o fórum ganhou o mundo e se realizou pela primeira vez na Índia, em Mumbai, na Ásia. E foi um fórum
com mais de 120 mil participantes, que deu voz pela primeira vez em repercussão mundial, por exemplo, aos totalmente desclassificados da Índia, a casta dos Dalits, teve uma participação forte, enorme. E o fórum foi ganhando o mundo, foi se desdobrando em fóruns temáticos, em fóruns regionais, teve um papel importantíssimo aqui na América Latina, na luta contra a ALCA. De alguma forma, ajudou aquela primeira onda da eleição de governos progressistas na América Latina. Marcou realmente nos seus primeiros 10 anos, teve uma relevância política muito forte no mundo. Uma das ações importantes foi, por exemplo, contra a guerra do Iraque. Se articulou uma campanha contra a guerra em nível mundial, com manifestações fortes em quase todos os países, em países importantes dos 5 continentes. Mas, depois desse período, o fórum começou a entrar num certo impasse político. Uma série de organizações defendia que o fórum tinha que mudar um pouco. Ele já tinha tido conquistas importantes, já tinha reforçado agendas políticas importantes em termos globais, mas ele se caracterizava, como se caracteriza até hoje, pelo espaço político de uma grande articulação global. Organizações e movimentos sociais de todo o mundo mandam seus representantes para esse encontro, onde trocam experiências, fazem articulações, realizam assembleias de convergências, mas não tem nenhuma posição unificada política para o mundo. Posição unificada não imposta a quem não queira, mas posição unificada construída naquele espaço. Quem queira, entra, quem não queira, não entra. Mas algo que realmente pese sobre o mundo. Então, uma série de organizações defendia isso. E outras defendiam, não, vamos continuar com o espaço de articulação, porque ele evita rachas, ele evita uma série de práticas, às vezes, negativas da esquerda. Então, vamos tentar manter por aí. Essa luta durou 10 anos, e dura 10 anos, pelo menos, essa luta interna. E houve mudanças. E o Fórum do Nepal foi palco da materialização desse processo de mudança inicial que está acontecendo dentro do Fórum Social Mundial. Em dezembro de 2022, depois da pandemia, o Conselho Internacional do Fórum, do qual eu tenho a honra de fazer parte e sou um dos cofundadores, reuniu-se em Tunis, na Tunísia, país do norte da África, que realizou 2 fóruns sociais mundiais. Nesse Conselho Internacional de 22, houve consenso em torno de uma proposta de criação do que hoje se chama Assembleia Social Mundial de Lutas e Resistências do Fórum Social Mundial. É uma assembleia que se propõe permanente e que realizou o seu primeiro ato coletivo, presencial e virtual, no Fórum de Katmandu. E saiu com uma declaração política muito forte para todo mundo em nome da Assembleia, colocando como questão central a denúncia do genocídio em Gaza, a luta em defesa do povo palestino, o cessar-fogo já, mas também bandeiras e propostas e campanhas importantes ligadas à crise ambiental, ao movimento feminista internacional, paz e justiça.
paz e justiça como palavras de ordem centrais para o mundo hoje. Isso representa uma possibilidade de mudança. Vamos entender bem. Não é uma mudança que vai mudar o caráter político e a carta de princípios do Fórum Social Mundial. Não, não. O Fórum Social Mundial acumulou e desenvolveu uma cultura política muito importante de agregação, de construção conjunta, e que tem dado certo, tem acumulado e tem se capilarizado o mundo afora. Praticamente tem fóruns temáticos, regionais, por país, em todo o mundo. Isso vai ser preservado. Mas, dentro desse processo do fórum, a Assembleia de Lutas e Resistências estará sempre buscando ampliar aquelas organizações do mundo inteiro que queiram se pronunciar politicamente, apresentar propostas, organizar um novo internacionalismo da sociedade civil. Esse é o grande propósito. E trazer de volta organizações e companheiros e companheiras valiosos que, nesse processo de 10 anos de luta interna, de alguma forma se afastaram do processo do fórum, mas que já começam a manifestar, com os resultados do Fórum do Nepal, interesse em dialogar, em voltar a dialogar com o processo do Fórum via Assembleia Permanente de Lutas e de Resistências. Temos uma agenda pela frente intensa, forte e de muito interesse para as organizações sociais, para a sociedade civil brasileira, em especial. Ainda este ano, de 24, além de outros fóruns que acontecerão, como, por exemplo, o de Economias Transformadoras na Colômbia, a Colômbia foi candidata a sediar a próxima edição planetária de 2026. Não ganhou, mas em outubro vai realizar o Fórum de Economias Transformadoras em Bogotá. Então, além dessas agendas, que são agendas do próprio fórum, haverá um fórum na Índia também, um fórum regional, agora em 2024. Mas nós teremos no Brasil, em novembro, a reunião do G20 e certamente o Fórum Social Mundial, a Assembleia de Lutas e Resistência vão realizar eventos de caráter internacional durante a reunião do G20. E a Bahia, que sediou a última edição planetária realmente significativa antes desse Fórum do Nepal, houve uma no México também, foi muito importante, mas ainda saindo da pandemia, aquela coisa toda não teve uma repercussão significativa. A Bahia sediou a edição planetária de 2018. 80 mil participantes. 80 mil participantes. Foi o último evento internacional que o presidente Lula participou, na época não era presidente, antes de ser preso político. O fórum foi em março, no dia 7 de abril, o presidente foi preso no ABC. Então, a Bahia, que tem essa tradição e tem organizações importantes, inclusive o coletivo que organizou o Fórum da Bahia, o Fórum de 2018, estão planejando um seminário para o final do ano, de balanço, inclusive do balanço do Nepal, e preparação para o ano de 2025, no qual teremos, no mínimo, a agenda da COP30, em Belém. E Belém também foi sede de um dos maiores fóruns sociais que já houve. O Fórum Amazônico, um fórum com mais de 100 mil participantes, 5
chefes de Estado convidados e participando ativamente, entre eles Lula, Chaves, Evo Morales, o ex-presidente do Equador, que importantíssimo também na época, que me foge o nome nesse momento. Teremos, então, em 2025, a agenda da COP em Belém. Seguramente o Fórum Social Mundial terá um evento importantíssimo e preparatório para a edição planetária que nós já esperamos que ocorra numa curva ascendente de relevância política no mundo e que acontecerá aonde? Acontecerá na África Ocidental. O Benin apresentou proposta de ser a sede da próxima edição do Fórum Social Mundial em Katmandu. E não foi uma apresentação de proposta, digamos assim, pouco preparada, não. Os companheiros africanos das organizações sociais, movimentos sociais da África, realizaram 3 caravanas por países africanos, 15 países africanos. Reuniram 300 organizações e levaram a proposta de sediar no Benin a próxima edição planetária do Fórum. O Conselho Internacional aprovou. A próxima edição será, então, no Benin. Isso é muito importante para as organizações e movimentos sociais do Brasil. Não só pela relação histórica que o Brasil tem com a África, mas particularmente com o Benin, de onde saíram levas, milhões de escravos, de pessoas escravizadas para as Américas, em especial para o Brasil, pela política externa do governo Lula, comprometida radicalmente com a solidariedade e com o desenvolvimento sustentável da África, dos países africanos, para a Bahia, que tem essa relação forte com toda essa tradição de povos originários. Então, nós vamos ter em 2026 uma nova oportunidade de realizar um novo Fórum Social Mundial que já esteja numa trajetória de construção de um internacionalismo ativo. Vou dar alguns exemplos. O que a gente poderia ter feito agora, nesse momento que nós estamos vivendo, se o Fórum já estivesse revitalizado, como deverá ocorrer agora? Nepal foi um ponto de inflexão política. Nós poderíamos estar repetindo de uma maneira qualificada e mais forte a campanha contra a guerra que fizemos na época da invasão do Iraque. Mas poderíamos estar fazendo mais. Poderíamos estar organizando legiões de voluntários de todo o mundo para ir para a região perto de Gaza, protestar de uma maneira efetiva, que seja vista pelo mundo, que não possa ser encoberta por essa mídia comprometida com os interesses do imperialismo e os interesses do Estado de Israel, que está provocando um verdadeiro genocídio contra o povo palestino. É esse o papel que está destinado ao processo do Fórum Social Mundial, segundo o nosso ponto de vista. Nós acreditamos. Um outro mundo é possível, necessário e urgente. Muito obrigado para a Fundação Perseu Abramo por essa oportunidade. Muito obrigado ao Janela Internacional. Grande abraço, Walter Pomar. Estamos juntos.